Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje, como habitualmente, estamos com o Dr. Luís Lameira e vamos falar da meditação. Quantas vezes lhe passou pela cabeça algum pensamento mais negativo, pensando mesmo que coisas que vêm à cabeça e que não são muito positivas? Hoje vamos desmontar, vamos transformar os pensamentos negativos em positivos e perceber como se pode caminhar sempre para pensamentos positivos. Dr. Luís Lameira, hoje a meditação é um tema que está muito em voga atualmente. Muito em voga, exatamente. Bem-vindos, caros ouvintes. Realmente, os últimos estudos que eu li indicam-nos que 15% das pessoas em Portugal sabem o que é meditação, até conseguem manusear as várias técnicas das principais meditações, atenção, válidas cientificamente e que nada têm a ver com religiões, são testadas muitas vezes em laboratório, as pessoas verificam realmente os técnicos ao nível da psicologia em que há um baixar da ansiedade, do stress, e depois essas pessoas são acompanhadas, isto é, há uma validação científica, ou seja, pegamos uma amostra de 1000, 2000 pessoas que meditam e comprovamos que há uma melhoria a médio e longo prazo a vários níveis, mas isto vamos falar mais à frente. Sim, realmente é um tema em voga, mas as pessoas em Portugal não estão muito sensibilizadas para a meditação. Há pouco, como eu referi, 15% das pessoas sabem como meditar, ou melhor, sabem teoricamente, que depois é preciso colocarmos em prática. Eu sou para o ginásio e só conseguir pegar em 15 quilos e desejo pegar em 30, não é nem 2 semanas. Vai exigir algum tempo, algum empenho e realmente tem que fazer exercício de alongamento, e a meditação é isso mesmo também, como vamos referir mais à frente, o processo da meditação. Se calhar até fazíamos um desafio aos nossos ouvintes e espectadores. Na parte final do programa vamos fazer um bocadinho de meditação aqui os dois, em que o Dr. Luís Lameira me vai conduzir, a mim e aos ouvintes, para podermos fazer em casa a meditação. É uma boa proposta. Vamos a isso então. Mas para já, porquê é que nos surgem estes comportamentos ou estas autocríticas negativas muitas vezes no dia a dia? A psicologia em geral foi muito criticada nos anos 90. Foi muito criticada porquê? Porque basicamente incidia sobre casos psicopatológicos, ou seja, a pessoa era rotulada como deprimida e depois havia um tratamento, 2, 3, 4 meses até recuperar na máxima plenitude, na maioria dos casos. A pessoa era rotulada no bom sentido, a um diagnóstico como um esgotamento, estava realmente esgotada ao nível laboral, ou muitas vezes era internada, noutras situações havia um acompanhamento semanal ou mesmo diário por parte de um psicólogo. Isto é psicologia clínica, é intervenção ao nível das patologias. Há um diagnóstico, há uma perturbação e nós vamos intervir para diminuir, aliviar e extinguir o sofrimento que provoca essa perturbação. E surgiram uma série de teorias baseadas em técnicas orientais que proporcionaram, alicerçaram conhecimento na psicologia da saúde, que é diferente da psicologia clínica, que é promoção de bons hábitos e prevenção das perturbações. Ou seja, hoje em dia a psicologia está tão desenvolvida que permite promover a saúde e prevenir as patologias, algumas delas que eu acabei de referir agora. E surge aí a meditação. E surge o estudo de onde é que surgem os pensamentos negativos. E de onde é que surgem? Nós sabemos hoje em dia que o nosso cérebro é como um pedaço de plasticina. É maleável, é moldável. Muitas vezes o povo, quem costuma dizer algo do género, quem nasce torto nunca se endireita. Tarda ou nunca se endireita. Nunca se endireita, mas isso não corresponde à verdade, porque há uma plasticidade neuronal que é estudada, ou seja, a pessoa consegue realmente alterar a forma de pensar. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós somos a interpretação que damos aos nossos pensamentos, o que é completamente diferente. Um deprimido só deprime porque interpreta e catastrofiza os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos muitas vezes surgem nas nossas vivências, na infância e mesmo ao nível cultural. Por exemplo, alguém que durante a infância e a adolescência se empenhava em estudar, se empenhava em tirar boas notas. E
Quando tirava boas notas, não havia uma recompensa por parte dos pais. Quando havia recompensa, passa a publicidade, não é uma PlayStation, nem um iPhone, mas sim o carinho, o amor, o afeto, a atenção. Uma referência, pelo menos. Essas referências positivas. E quando fazia uma traquinice, por exemplo, que é normal, em quase todas as crianças saudáveis, era repreendida de uma forma muito violenta, nomeadamente ao nível físico e psicológico. Isso a longo prazo, o que é que traz, por exemplo? Traz a culpabilização. A pessoa culpa-se porque quando já na adultez, já depois de estar a trabalhar, já depois de estar numa relação, a relação não funciona, por exemplo, a pessoa culpa-se. É tudo culpa minha. Eu não fui bem sucedido ou fui insucedida. Outra pessoa não me convidou para tomar café, que trabalha ao meu lado. Porquê? Porque a culpa é minha. Porque eu tenho algum defeito. Muitas vezes os pensamentos surgem a partir daí. Agora, uma sugestão que eu faço às pessoas: não acreditem em tudo o que pensam. Não estão a enganar. Simplesmente estão a interpretar muitos pensamentos de forma errada. E então esses pensamentos negativos de pensar, se autoculpar sempre, é porquê? E esses pensamentos negativos de se autoculpar têm a ver com os esquemas. Os esquemas é algo que surge na personalidade. Um conjunto de esquemas é uma personalidade. Por exemplo, alguém que entra numa relação e se a relação não dá certo e se obrigatoriamente cria o esquema de os homens não prestam ou as mulheres não prestam, correto? Isso é um esquema. E esses esquemas normalmente surgem na nossa infância, na nossa adolescência, tendo em conta as nossas figuras de referência, que são os nossos pais. Depois damos-lhe corpo mais tarde. Depois, mais tarde, vamos dar corpo com outro tipo de situações, para além daquelas que eu acabei de referir, como a nível laboral, não consegui atingir os objetivos a que me predispus. E esses pensamentos negativos, deixe-me que lhe diga, surgem também com base no paradigma neoliberal que nós vivemos e concorrencial. Passa a traduzir darwinismo, ou seja, seleção do mais forte. Nós, neste momento, estamos numa crise em que há uma seleção daqueles que se adaptam melhor ao meio, sem olharmos àqueles que não se adaptam tão bem ao meio. Portanto, esta crise não é só uma crise económica, também é uma crise de valores. É chamada a crise MTV, ou seja, o facto de muitas vezes os filmes de Hollywood, as cadeias, as multinacionais, as grandes televisões, quase que fazerem uma espécie de conceito masturbatório em volta de figuras de referência que são inócuas, que não transmitem conhecimento, mas sim só apenas cultura pop. Isto faz com que as pessoas se frustrem mais e tenham mais pensamentos negativos. Ou seja, eu nunca vou conseguir ganhar tanto como o Cristiano Ronaldo, colocando-me no lugar dessas pessoas. Eu nunca vou conseguir atingir o patamar de ter um grande carro e uma grande casa. Isso frustra a pessoa. Muito bem, mas se a pessoa pensar, eu nunca vou conseguir ganhar tanto como o Cristiano Ronaldo, mas se calhar tem a pensar, eu nunca trabalho tanto como o Cristiano Ronaldo, se calhar se ele for por aí já perceberá porque é que não ganhará tanto. Sim, mas aí já podemos falar da questão de atingir os nossos objetivos, dos sonhos, correto? Aliás, há uma frase célebre que é: o sonho comanda a vida. Sim, mas não podemos levar à risca. Ou seja, primeiro temos que nos questionarmos se o nosso sonho tem a ver com uma muleta emocional. Ou seja, se nós pensarmos num sonho que nunca vamos alcançar só para aliviarmos o nosso sofrimento. Primeiro ponto: será que este sonho corresponde à realidade? Será que eu consigo atingi-lo? Ou será que eu estou a pensar neste sonho só para aliviar o meu sofrimento? É que realmente são duas questões diferentes. Há o sonho que pode ser passível a ser concretizado e há o devaneio, que é improvável ou mesmo nunca vai acontecer. E depois, será que eu estou a agir de acordo com o meu sonho? Porque uma coisa é esperarmos que o sonho venha ter connosco, outra coisa é nós agirmos. Certo. E ainda temos que questionar... E a interpretação do sonho. Muitas vezes interpretamos de forma prejudicial. Ainda vamos interpretá-lo de forma prejudicial, mas aí também entramos na questão da origem do sonho. Será que eu sonhei com isto? Ou será que foi a minha mulher, o meu marido, o meu pai ou a minha mãe que me impingiram inconscientemente este sonho? Será que, por exemplo, muitas vezes verificamos, eu só estou a tirar aquele curso, ou eu só fui para militar, ou só fui para futebolista porque o meu pai queria que eu assim o fizesse? Eu sou um prolongamento quase da personalidade do meu pai, porque ele assim o quis. Temos que esquematizar isso muito bem e pensarmos se nós somos autores dos nossos sonhos. E muitas vezes nós verificamos que nós não somos autores dos nossos sonhos, mas esses sonhos são-nos impingidos por pessoas significativas que gostam de nós. E têm influência por nós. E têm muita influência, mantêm o carinho, o afeto, só que por outro lado nós tornamos dependentes do ponto de vista emocional destes sonhos. E o que é que as pessoas devem fazer? Devem reestruturar o sonho. E devem pensar que
devem-se abstrair dos tais pensamentos negativos que eu referi há pouco. Sim. Quem me dera fazer isto, se eu tivesse X dinheiro, eu com certeza que abriria uma horticultura. Se eu não fosse tão impulsivo, não é se eu vou fazer isto, eu vou mudar, que aspectos é que eu posso realmente mudar na minha pessoa para atingir os meus objetivos. Mas por vezes as pessoas podem detectar isso e dizer, eu vou mudar, eu vou fazer, vou deixar o se. Mas como é que é o clique? A partir de que altura é que se consegue inverter e passar a fazer e não pensar no se? Isso tem a ver com o facto de nós nos conhecermos. Isso tem a ver com os sinais que o autoconhecimento. Como nos dá com o autoconhecimento. Ou seja, se eu conseguir perceber as minhas limitações e as minhas virtudes, eu consigo perceber com que facilidade é que irei atingir determinados objetivos. E eu consigo perceber naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou menos bom, e é importante percebermos, será que realmente eu quero o meu sonho? Será que realmente eu quero seguir isto? Quais são os prós e os contras? Vamos fazer uma lista. O que é provável acontecer? Se realmente a balança for positiva, mesmo sabendo que há uma pequena probabilidade de nós sermos bem-sucedidos no sonho a que nos predestinamos a atingir com base nesses mesmos objetivos, nós vamos nos comprometermos com o sonho. E para haver um comprometimento tem que haver um empenho. Temos que agir de acordo com o sonho. Se realmente as coisas não correrem bem, e daí não correram bem, mas pelo menos tinha consciência tranquila que havia alguma probabilidade de atingir aqueles objetivos. E não cair em devaneios, tal como eu falo há pouco. Agora, é importante também pedirmos ajuda às pessoas mais significativas para atingirmos os sonhos e, mais uma vez, nos questionarmos. Somos os autores dos nossos sonhos, é porque muitas vezes nós não somos os autores dos nossos sonhos nem dos nossos pensamentos. Estamos a vivê-los como se fossem nossos e são de outros. A maioria das pessoas, infelizmente, que algumas pessoas conseguem atingir a liberdade ao nível da autoconsciência com base, sem meditação. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, diria eu, necessitam da meditação para atingirem a liberdade. E passo a explicar. Por exemplo, dou um exemplo muito simples que eu costumo dar no trânsito. Nós estamos vou agora me situar no trânsito, numa grande cidade, e eu sou realmente advertido por alguém ao nível de uma agressão verbal. Há um estímulo externo. Se há um estímulo externo, há uma criação depois de um pensamento. Ou seja, um pensamento que eu vou defini-lo como estar a ser ameaçado. Ou seja, eu estou a ser ameaçado porque alguém está a interferir na minha honra. E entre o estímulo e a resposta está aí para encontrarmos o momento para encontrarmos a nossa liberdade. Ou seja, os nossos sensores, como a visão, o olfato e também o tato, muitas vezes, interpretam o estímulo externo. Depois há a criação do tal pensamento, ou seja, pensamento para reagirmos e que, consequentemente, do pensamento há emoção, uma emoção negativa, muitas vezes ao medo, a ira, e a seguir à emoção há o comportamento. Nós conseguimos compreender e decompormos esses comportamentos e travar na altura certa. Travar na altura certa, porque entre o estímulo e a resposta é que aí há o espaço para a nossa liberdade, mas só com base no autoconhecimento, com base na perseverança ao nível de estudarmos os nossos vários departamentos internos, é que vamos conseguir. Isso como são reações em catadopa que saem no nosso interior, o que acontece no nosso interior, daí aquela expressão de conta até 10 antes de decidires, ou antes de falares, ou antes de responderes. O Ancelotti disse isso no outro dia, o treinador do Real Madrid, pelos vistos, resulta com ele, até sugeriu ao Blatter para contar até 10 antes de falar do Ronaldo ou de outros mas aí o Blatter se calhar se bebesse menos um bocadito não falava ou tanto. De outro jogador qualquer. Pois realmente ele estava alterado, não sei se era com químicos ou se qualquer outro tipo de drogas ou até mesmo ao nível emocional, mas revelou-se que o senhor estava alterado. E para isso temos que nos conhecermos bem, para evitarmos os comportamentos do Sr. Blatter. Para nos conhecermos bem, temos que ouvir os nossos pensamentos. Os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, os devaneios, as nossas fantasias, etc. E a pessoa que está em casa vai pensar, bem, mas a que é que isso me adianta? A pessoa vai se imaginar a pessoa que gostava de ser. Ou seja, aquela reação do trânsito, de que outra forma é que podia haver essa mesma reação? Como faz no culturismo, ou como faz quando vai ao cabeleireiro e quer mudar o look e mudar a imagem, nos pensamentos também pode mudar. Também pode mudar o look dos pensamentos. Exatamente. Ou seja, imagine-se como é que gostaria de reagir naquela situação em que foi uma pessoa impulsiva. Imagine-se como é que gostaria. Se o vizinho do lado no carro, na fila de trânsito, buzina e não dá prioridade, em vez de reagir com insulto, reagir com um sorriso. Por exemplo, o que é que tem que fazer? Deve, como eu acabei de referir agora, do ponto de vista imagético, imaginar o cenário, reconhecer realmente que errou e imaginar nas consequências positivas se reagir de forma diferente. O que é que eu vou ficar a ganhar com isso?
e a pessoa vai ficar a ganhar mais do que vai ficar a perder. Exalta-se menos, não se vai enervar, o coração não vai começar a palpitar veementemente, não vai começar a ter suores, calafrios, e vai ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais funcional, vai ser uma pessoa mais presente a nível familiar, a nível laboral e, acima de tudo, ter autocompaixão. Cada vez mais na psicologia, também fruto da meditação oriental, fala-se na autocompaixão, ou seja, aceitarmos os nossos pensamentos negativos. Os nossos pensamentos negativos fazem parte de nós. Selecioná-los, não é? A nossa tristeza faz parte de nós, mas nós podemos ser uma espécie de coador, como quando vamos beber o leite e tirar as natas. Muito bem, então vamos, que tipo de meditação é que há? E depois a seguir vamos fazer uma meditação em direto. Há dois tipos de meditação. Eu vou começar pela meditação mais tradicional. A meditação mais tradicional normalmente é quando colocamos sentados num puff, sugiro que as pessoas se coloquem num puff, de olhos fechados, mas se realmente tiverem um dia cansativo, façam de olhos semicerrados para não caírem em tentação de adormecer. Sim, inspirarem sempre pelo nariz e expirarem pela boca. Quando expiram pela boca, já com os olhos fechados ou semicerrados, contarem até 3 mentalmente, durante cerca de 3 a 5 minutos. Dessa forma, só pensam nos números 1, 2, 3, 1, 2, 3. E depois, quando a mente se esvaziar completamente e não pensarem em pensamentos que tenham respeito ao passado, ao presente e ao futuro, acima de tudo, vão tentar se concentrar na parte abdominal e depois deixarem-se levar e imaginarem o vazio na mente. É difícil no início, mas ao fim de alguma prática, aquilo que eu sugiro é que as pessoas comecem com 10 minutos diariamente. Isso tem que ser treinado diariamente. E com uma música de fundo, preferencialmente. Calma. Calma. E ao fim de 2, 3 semanas já poderão ir para os 20, 25 minutos e os benefícios são vastíssimos. São vastíssimos porque os estudos indicam-nos que perdemos menos massa cinzenta a longo prazo, indicam-nos que a meditação em crianças previne o aparecimento de determinados comportamentos como o bullying, as pessoas concentram-se mais, as crianças raciocinam mais, aumenta o nosso desempenho ao nível da memória, aumenta a satisfação sexual, as pessoas, por um lado, sentem-se menos carentes, mas com mais desejo, ou seja, quando procuram uma relação, as pessoas que meditam não são pessoas que procuram essa relação por se sentirem carentes, por preencherem um vazio interno de outra pessoa, mas sim porque por uma questão de interdependência, de se complementarem e não por uma questão de dependência, o que é completamente distinto. Vários programas de meditação já foram aplicados nos Estados Unidos com crianças, aí claro que há uma adaptação diferente, com base em fábulas, com base noutro tipo de exercícios mais físicos, também com exercícios relacionados com este tipo de meditação que eu referi, em vários centros universitários, e os estudos são realmente bastante interessantes porque indicam que a longo prazo que a pessoa é mais assertiva do ponto de vista emocional. Mas eu ainda queria referir o ao nível da consciência emocional. E faltava ainda outro tipo de meditação, mas antes, se me permite, é importante a pessoa, para se conhecer bem, ou seja, a autoconsciência emocional, a pessoa saber deduzir o seu estado interno, porque muitas vezes nós estamos a sentir ou a pensar algo que não sabemos basicamente o que é muito bem. Nós, para deduzirmos, podemos usar como referência alguém que nós gostamos e sentimos um apreço e que é resiliente e é assertiva do ponto de vista emocional, tipo, colocamos no lugar de outra pessoa e pensamos como é que realmente a outra pessoa se sentiria neste lugar. Sim. Ou seja, colocarmos o que eu faria no lugar dela, como é que ela descreveria o meu estado emocional, como se fosse o observador de si próprio. É importante, nos pensamentos negativos, fazer uma validação deles. De onde é que eles surgem? Pensarmos, bem, eu estou a sentir isto porque se calhar tenho medo, eu estou realmente a 10 minutos de ter uma palestra porque tenho medo de que as coisas falhem, tenho medo de não me sentir bem, tenho medo de desmaiar. Será que isto são pensamentos racionais ou são pensamentos irracionais e não correspondem à verdade e é apenas o meu cérebro que está a dar informações erradas ao meu corpo? Certo. E ainda é importante aquilo que eu chamo a genuinidade radical. O que é que isto é? Não nos enganarmos a nós próprios. Muitas vezes nós temos tendência a nos enganarmos a nós próprios e de camuflarmos para nós próprios esses pensamentos e esses sentimentos. Ou seja, muitas vezes enganamos os outros, não no sentido negativo, mas disfarçamos a tristeza e a ansiedade, mas pior ainda, enganamos a nós próprios. E com base nisso tem que haver uma validação nas experiências passadas. E quando nos sentimos mal, e eu espero que o ouvinte se comprometa agora connosco, é o seguinte:
Agradecer que se sente mal. Porque quando nós nos sentimos mal, por exemplo, eu sou um vendedor, eu sinto-me mal porque hoje não consegui vender nada. É bom sinal, é responsável. Eu vou agradecer a mim próprio, obrigado por a minha mente, por não ter conseguido vender nada, porque é um sinal que eu tenho que me empenhar mais para conseguir realmente manter a minha independência financeira, para conseguir manter a minha satisfação laboral. Ou seja, agradeça todos os pensamentos negativos que vierem à sua cabeça. A autocompaixão para com os pensamentos negativos. Antes de voltarmos a outro tipo de meditação, uma questão muito importante, que é o seguinte: há 3 tipos de mentes. Ou seja, há as pessoas, eu até posso fazer um paralelismo com o futebol. Há a mente que é do eu observador, a chamada mente mais emotiva, vivencial, a mente emotiva e vivencial que verificamos, por exemplo, no Jorge Jesus, ou seja, que é uma pessoa reativa com base nos estímulos externos, tem dificuldades em controlar as suas emoções, e as suas emoções guiam-se unicamente como um barco se guiasse pelo oceano, unicamente pelo vento, e esse mesmo vento são apenas os estímulos externos, ou seja, tem muita dificuldade em controlar as suas emoções. Há a mente racional, que eu faço um paralelismo com o treinador do Sporting, que é o Leonardo Jardim, que é uma mente alienada, é uma pessoa que se contém muitas emoções. Digamos que as pessoas quase que, ao camuflarem, tornam-se uma espécie de máquinas, não exteriorizam muitas emoções, mas controlam muito bem as emoções. É um túmulo, não é? É um túmulo ali, que realmente não transparece emoções negativas nem positivas, e quando transparece emoções positivas, realmente é quase que, digamos que um sorriso forçado. E agora, qual é o ideal? É a mente sábia, que é a chamada mente do observador, ou seja, uma mistura com as emoções. E quem é o treinador que cola aí? Aí eu colocava o José Mourinho. Sim, porque o José Mourinho utiliza muitas vezes as emoções também para tirar pressão sobre os jogadores. Sim, é muito para dar pressão ao adversário. E para dar pressão ao adversário. Ou seja, há uma racionalização, ou seja, controla bem as emoções, porque se de outra forma não conseguir ter o pulso no balneário. E por outro lado, também é emotivo o QB, que nós já vimos ele comemorar golos, no sentido de também se dirigir para o filho, etc. Porquê? Porque o eu observador, isto é, a mente sábia, é uma pessoa que consegue olhar para si própria como se estivesse a ver um filme. Há um distanciamento emocional. E quando nós vemos um filme e nós estamos dentro desse filme, conseguimos dar uma sugestão à pessoa que é: eu sou a personagem principal daquele filme, que conselho eu daria àquela pessoa para tomar uma decisão naquela cena? E o Mourinho consegue fazer isso muito bem, porque tem uma grande capacidade de resiliência, uma grande inteligência emocional. Assim como o Cristiano Ronaldo, em relação aos pensamentos negativos, as chamadas disfunções cognitivas. Também é uma disfunção cognitiva. Eu deveria fazer isso, ou ninguém gosta de mim, ou eu sou um fracasso, ou mesmo o Messi é o melhor jogador do mundo. Também é uma disfunção cognitiva. E vamos a outra meditação. Pronto, a outra meditação é chamada Mindfulness. Digamos que é mais em voga na psicologia, que é o agir, o aqui e o agora. O ser humano, nos últimos anos, aperfeiçoou-se muito. Tal como eu indiquei, o nosso cérebro é uma espécie de plasticina que se vai aperfeiçoando, e também vamos passar de geração em geração do ponto de vista genético. E o ser humano aperfeiçoou-se por um lado, mas por outro lado deixou algumas lacunas. Por exemplo, quando estamos a conduzir, quando estamos a lavar a louça, quando estamos a lavar os dentes, estamos em piloto automático. Ao estarmos em piloto automático, com certeza que, do ponto de vista prático, somos bem-sucedidos a conduzir, somos bem-sucedidos a lavar louça, somos bem-sucedidos a teclar no computador, somos bem-sucedidos a fazer determinados trabalhos. Por outro lado, não somos bem-sucedidos a nível profissional. Algumas pessoas. Porquê? Porque nós ao encontrarmos em piloto automático, apesar de a nível prático estamos a realizar aquilo que pretendemos muitas vezes, por outro lado, estamos a pensar em questões do passado, em questões do futuro, o que é que vamos fazer, em questões do presente mal resolvidas. E o objetivo do mindfulness, da meditação, do agir aqui e agora, é aproveitarmos esse piloto automático para conseguirmos perceber as sensações do momento, ou seja, o que é que está a entrar no nosso corpo, que tipo de estímulos é que estão a entrar no nosso corpo, para dessa forma conseguirmos observar os sentimentos e pensamentos negativos e positivos, não os julgando. Portanto, a pessoa inicialmente vai observar os pensamentos negativos e positivos, vai avaliá-los de uma forma neutra, ou seja, são apenas pensamentos, nada mais. E nós sabemos, se mudarmos os pensamentos, é como aos hábitos. Se nós deixarmos de beber, somos bem-sucedidos no tratamento do alcoolismo. Se nós deixarmos de pensar de uma forma negativa, ou melhor, interpretamos os pensamentos negativos de outra forma, também criamos hábitos mais positivos na nossa mente. E por fim, participarmos. E como é que vamos participar nesta interação no presente connosco próprios?
como eu disse há pouco, não julgando e agindo de acordo com os nossos princípios e valores, sempre com paixão. Ou seja, um pensamento negativo está-nos a comunicar algo. Será que isso é verdadeiro? No caso da venda, é verdadeiro. No caso da palestra, não é verdadeiro. Não é verdadeiro realmente que haja uma ameaça quando eu vou falar em público. É um pensamento irracional, é uma disfunção cognitiva. E que eu tenho que pôr de lado. E que a pessoa tem que colocar de lado. E como é que ela vai colocar de lado? Concentrar-se no presente, no aqui e no agora. Eu não posso fazer nada com um compromisso que vai ter daqui a 1 hora. Eu não posso fazer nada se voltar atrás no tempo. Só consigo voltar na minha mente, mas não consigo voltar, não tenho nenhuma máquina de tempo para mudar o meu passado. Portanto, nós esperar pelo momento. Nós só podemos agir no aqui e no agora. Concentrarmos nas nossas sensações corporais, decompondo os nossos pensamentos e, acima de tudo, interpretando qualquer pensamento que venha à mente de uma forma neutra, tanto os positivos como os negativos, sempre com paixão. Muito bem, então vamos ao momento da meditação. Se calhar agora com os nossos ouvintes à espera e espectadores, vamos lá, conduza-nos, Dr. Luís Lameira. Pode fechar os olhos. Vai fechar os olhos. Feche os olhos, pense no momento apenas aqui e agora e nada mais. Pense neste espaço em que se encontra, nas suas sensações corporais. Vamos fazer uma espécie de utilização de um scanner ao corpo, ou seja, o seu pensamento vai passar por todas as suas sensações corporais, começando pelos pés, imaginando os pés como eles estão muito... Tem que ser de baixo para cima sempre? Não tem que ser de baixo para cima, mas eu estou a seguir esta orientação. Sempre com paz, tranquilidade. Os pensamentos vêm e vão. Muito bem. Todos os pensamentos são neutros, bons e maus, são apenas pensamentos. A sua felicidade vai apenas depender da interpretação que dá a eles mesmos. Repare como eles aparecem na sua mente, os seus pensamentos, e de repente já desaparecem e aparecem outros. Portanto, eles tanto aparecem como desaparecem, isto é, são voláteis, e ao serem voláteis nós sabemos que não causam perigo. Depois de passar pelos pés relaxados, tranquilamente, vamos subindo para as pernas, sinta como elas estão relaxadas, para as rótulas. O ideal é ter também um local mais confortável, não é? O ideal é um puff, estarmos sentados no sofá, ouvirmos uma música. Depois vamos passando para as coxas, sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. De seguida vamos sentir o ar da nossa parte abdominal a sair e entrar, ou seja, vamos sentir o movimento da barriga apenas, porque quando nós inspiramos pelo nariz vamos tentando mexer o peito e apenas mexer a nossa parte abdominal, e quando expiramos pela boca vamos sentir o esvaziar da barriga, e de seguida vamos subindo até às nossas feições, vamos percebendo como o nosso rosto está calmo, sereno, tranquilo, e por fim a nossa mente, imaginamos que estão pensamentos a ocorrer neste momento, mas eles vêm e vão. Depois, de forma a conseguir esvaziar esses pensamentos, quando estiverem preparados e no momento de expirarem, deitarem o ar fora pela boca, contem mentalmente 1, 2, 3. Dessa forma, permite-lhe pensar no aqui e no agora. E veja-se a si próprio. Se estiver num sofá na sala da sua casa, imagine o cenário. Imagine-se sentado a fazer este exercício apenas no aqui e no agora. O agir neste momento é o campo da ação e nada mais. A única coisa que pode mudar é o aqui e o agora, é o presente. Não pode mudar o passado, nem pode alterar o futuro. E esses pensamentos negativos que vierem à cabeça, aceite-os, não os julgue. Pensamentos negativos e positivos.
E este exercício as pessoas podem fazer. E quanto tempo é que é o conselho que dá para se fazer? 5, 10 minutos inicialmente. Sim, por dia. Quando tiverem com um traquejo maior, mais calejados, 15, 20 minutos diariamente. Fiz-me perceber. Aliás, eu quase que adormecia na relação. Ou seja, agora temos é que estar mais concentrados. Temos que estar mais concentrados, exatamente. E a partir deste conhecimento que nós transmitimos às pessoas, elas agora podem realizar autonomamente em casa e sozinhas e sem nenhuma orientação. É importante as pessoas também perceberem que este último tipo de meditação não é no sentido de esvaziarmos a mente, é no sentido dos pensamentos estarem presentes. Sim. Ou seja, mas os pensamentos vêm e vão, e as pessoas podem realizar estes exercícios mesmo a lavar a louça, a sentirem a espuma nas suas mãos, podem realizar este exercício a tomarem banho, não julgando a temperatura da água, não julgando o cheiro do sabonete, não julgando o cheiro do shampoo, porque nós sabemos que quando fazemos esse tipo de tarefas piloto automático, vamos pensando em muitos pensamentos negativos e vão-nos inundando, e é como uma espécie de uma barragem, que a barragem chega a determinado ponto, tem tanta água, em que a água sonha os nossos pensamentos negativos e a barragem é a nossa mente, as nossas fraquezas, que realmente a barragem acaba por explodir tanta água acumulada. Portanto, e estes pensamentos negativos, não vai julgá-los, vai apenas observá-los e quando a pessoa, deixá-los cair. Deixá-los cair. Quando a pessoa estiver a tomar banho, vai imaginar como se aquilo fosse um filme, estivesse a observar a si própria. Muito bem. Porque os pensamentos vêm e vão, isso é garantido. Isso é a mesma coisa. Não podemos é interpretá-los. Não podemos é interpretá-los. Sabemos que no fundo alguns são maus e outros são bons, mas não vamos ganhar apego a esses pensamentos. Não vamos ganhar apego no sentido desses pensamentos se transformarem em emoções. E influenciar-nos. E futuramente, agora as pessoas pensam, mas se calhar vamos tornar-nos umas máquinas quase que racionais ao máximo e não emotivas. Não. Eu dei há pouco do exemplo da mente sábia. A mente, que é uma mistura do racional com a parte vivencial. Ou seja, sabemos que este tipo de exercícios a longo prazo tornam as pessoas mais resilientes. Quando estão no momento de stress, de tensão, conseguem focar-se no seu corpo e conseguem pensar de forma racional, e quando estão em momentos de alegria também não se tornam máquinas, conseguem vivenciar sem uma demasiada euforia, mas sim de uma forma assertiva do ponto de vista emocional, e com certeza que todos irão melhorar a sua qualidade de vida se com muito treino, muito trabalho e empenho conseguirem... Muito bem, vamos todos treinar e daqui a uns tempos voltamos à carga para ver como ficou. Agora vamos ao pensamento da semana. A meditação pacifica a erosão criada pelos ventos do passado. E pronto, terminamos aqui mais um consultório de psicologia. Já sabe, meditar ajuda-o a combater os maus pensamentos ou a interpretar esses maus pensamentos. Dr. Luís Lameira, como é que os nossos ouvintes e espectadores podem recorrer aos seus serviços? Podem entrar em contacto comigo para o número 91500 2456. Estou disponível para atendimento nos consultórios no Porto e também em Barcelos. E pronto, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira, o Otávio Correia e o Vítor Silva. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.